presidência da OAB para a gente ter essa conversa direta, amistosa e sempre às claras, né? A gente não precisa esconder nada um do outro, e isso é muito bom de trabalhar entre órgãos, né? Então, é um prazer tê-lo aqui como colega de cátedra e colega de profissão também, né? Porque todos do sistema de justiça são colegas, por isso que temos que trabalhar junto. Eu vou pedir aqui a permissão para compartilhar alguns slides, e vamos começar já a nossa palestra aqui, e umas boas-vindas a todos os alunos de graduação e de mestrado. Vamos pontuar algumas coisas e vão colocando perguntas aí no chat que a gente vai respondendo, tá bom, colegas? E vamos começar, então, com o crime de perseguição, que é o chamado crime de stalking. O que nós temos hoje da legislação em relação a isso? Primeiro, algumas definições que a gente precisa apontar aqui. O que é o stalking, né? No sistema norte-americano, no sistema mundial como um todo, o criminoso, o stalking, né? Ele é o comportamento de quem molesta alguém por meio de atos persecutórios, atos intimidadores, né? E é uma perseguição de forma obsessiva, repetitiva, né? Sempre deixando a vítima em estado de alerta, né? Em estado de relevante preocupação. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes não há um ato concreto em si, e a perseguição, simples ato de perseguir, de estar perto, de ficar nas esquinas, ligando, mandando e-mail, a vítima fica com esse estado de sobressalto, ou seja, aquela relevante preocupação de profunda angústia. É isso que a literatura norte-americana traz do stalking. E trazendo aí já para a modernidade, né, essa modernidade que falamos aqui por videoconferência, tem o cyberstalking, né, que é a perseguição levada no mundo virtual através da internet. Ixi, caiu? Caiu minha apresentação? A apresentação saiu, professor. Estamos lhe ouvindo. Estou tentando colocar ela de novo aqui. Voltou, professor. Voltou? Porque eu não estou aqui com a coordenação da sala, mas tudo bem, vamos lá. O cyberstalking, então, através da internet. Mas não é só as perseguições pessoais também. Nós temos as perseguições por telefone, hoje no mundo virtual, perseguição por e-mails, né? Eu já julguei um caso em que a pessoa tinha mandado 110 e-mails num dia, tinha feito 60 ligações durante a madrugada, não tinha o contato pessoal, ele não ia à casa da pessoa, ele não ficava nas esquinas, mas era telefone, e-mail, WhatsApp, né, 110 e-mails numa noite, a pessoa tinha que desligar o telefone, quando ligava, a caixa já estava cheio. Então, esse é o cyberstalking, né? Então, o stalking antigo ganhou aí grandes proporções, e é uma proporção assustadora do que a gente tem hoje na internet, né? Então, a cada momento surgem novos aplicativos que permitem a gente se interar com pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, eu sou usuário do Telegram há muito tempo, né? Muito tempo eu sou usuário do Telegram, porque eu achava que era o mais seguro em relação à criptografia. E todas as vezes que alguém entra no Telegram e está nos meus contatos, avisa lá, o professor Délio entrou no Telegram, me avisam lá que alguém entrou, ou seja, é uma forma ali que a gente sabe e que tem a mão, e essa perseguição pela internet é muito grande e gera muito problema. E, por fim, né, nas definições aqui, nós temos o stalker, que é o réu aí, né, o autor do crime, né, o perseguidor, aquele que escolhe uma vítima das mais variadas razões e molesta insistentemente ela por atos persecutórios, né, e sempre contrária à vontade da vítima. Então, ele promove uma verdadeira caçada física, quando é presencial, a pessoa fica nas esquinas, frequenta os mesmos lugares, vai no emprego da pessoa, vai na escola da pessoa, vai na academia da pessoa. Nós temos o direito de ir e vir, né? É sagrado pela Constituição, mas só que ele começa a frequentar os mesmos lugares. Então, é um grande problema, realmente, essa parte de
o stalker físico, mas a gente tem agora também o cyberstalking. Então, nas duas condutas, eu acredito que não há problema nenhuma com o novo tipo penal que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E qual que é o histórico do Brasil em relação a esses crimes? Porque não surgiu agora, né, gente? O crime veio no artigo 147, mas já existiam essas condutas. Então, nós tratávamos isso antes da nova lei com o Código Penal que nós temos aí de 1940, né, com a Lei Maria da Penha e com a Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais trazia lá no artigo 65, né, o crime de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Então, havia a Lei de Contravenção Penal. Só que a pena, né, baixa, não dava ali para ter uma intervenção do direito penal forte para fazer cessar as perseguições. No máximo, um termo circunstanciado e acabava com isso. Não gerava um efeito de proteção para a vítima, né? Isso eu concordo, porque já trabalhei em juizado especial criminal e acontece bastante, e o juiz fica meio de mãos atadas mesmo. Por quê? Qual a medida assecuratória que ele poderia dar quando o ilícito penal era uma contravenção penal com uma sanção penal de 15 dias, 30 dias de prisão simples? Não havia. Aí veio a Lei Maria da Penha, aí nos trouxe vamos dizer assim, um certo instrumento para o juiz trabalhar quando a vítima é mulher. Agora, se for o homem perseguido, nem a Lei Maria da Penha tinha. Então, quando a mulher é a perseguida, né, mulher perseguida por outra mulher ou mulher perseguida por homem, aí nós tínhamos, sim, a Lei Maria da Penha para atuar com medidas assecuratórias, né? A gente faz afastamento, proibição de contato, tudo isso. E também nós usávamos o Código Penal no caso das ameaças, né? A pessoa ameaçava, né? Homem ameaçava homem, mulher ameaçava mulher, mulher sendo ameaçada por homem, mas tendo por trás sempre a perseguição, né, o motivo de perseguição. Aqui a gente tem que fazer um pequeno parênteses, né, que é aquele sentimento de poder, né, sentimento de posse que alguém tem sobre o outro, né. Então, as motivações são as mais variadas possíveis para o crime de perseguição, mas sempre havia ali por trás alguma medida de desagrado entre um e outro, correto? Por isso que, segundo o professor Rogério Sanches, né, a motivação da nova lei veio lá, que o tipo penal surgiu com a justificativa de suprir uma lacuna, né, uma lacuna justamente de proteção do direito penal, no sentido de você evitar estas perseguições. Então, logo em seguida veio aí nosso artigo 148-A, né, que é o crime do 148, cadê aqui? 147B, causar dano emocional, que é um novo crime que não vai ser objeto da nossa discussão hoje, mas é já um outro que veio também trazer uma lacuna em relação aos crimes praticados contra as pessoas. Então, o tipo penal vem aí, segundo o professor Rogério Sanches, trazer um instrumento para suprimir a lacuna de proteção de pessoas que são perseguidas, né? E o tipo penal veio no seguinte sentido: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É um tipo penal bem complexo, né? Confesso que, ao ler, logo no início, me saltou aos olhos muitas dúvidas de aplicação, né? Tinha combinado com o professor Délio de a gente fazer esse debate aqui já há algum tempo, né, professor? Porque realmente me salta aos olhos aqui um tipo penal tão complexo para um crime que poderia ser, vamos dizer assim, tutelado de forma mais simples e trazer mais respostas para a sociedade. Mas, de outro lado, isso vai ser bom para os advogados, né? Vão ter bastante teses, né? Mas eu achei ele bem complexo, esse tipo, né? Fazer uma análise dessa estrutura, depois eu vou apontar aqui algumas dúvidas que tenho sobre isso. Primeiro, né, o objeto jurídico. O que o legislador quer proteger aí com o artigo 147, quando ele diz lá perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer outro meio, né? É a liberdade pessoal, física e psíquica das pessoas, né? A integridade física também em segundo plano, mas o mais importante aqui, segundo a literatura especializada, é a liberdade física e psíquica da pessoa. E aqui vem um ponto, segundo a literatura, da liberdade física,
ele não está tolhendo fisicamente a sua liberdade. Ele está promovendo ações em que você fica impedido de sair de casa de medo de ter que dar de frente com essa pessoa na esquina, de medo de encontrá-lo na academia, de medo de encontrá-lo na porta do seu emprego, de medo de encontrá-lo na porta da faculdade. Então, o objeto jurídico vem com essa ideia aqui também. A liberdade física, mas não de eu impedir a pessoa, de constranger ele de fazer alguma coisa, correto? Mas de você perseguir aquela pessoa de tal forma que ela fique em casa. Fala, não posso sair de casa, porque senão vou me deparar com esse stalker ali na rua aí. Né? Então, o objeto jurídico vem principalmente ali com essa liberdade física e psíquica da pessoa. E aí vem o problema que eu adiantei aqui, professor Délio, o elemento objetivo do tipo, né? As ações nucleares são bem vinculadas, no meu entender, e pela redação, como foi redigido aqui o artigo 147A, eu acho que nós vamos ter uma dificuldade, sim, de aplicá-lo aqui. Primeiro, o verbo perseguir é muito simples aqui, né? Não tem apenas aqui aquela conotação só de ir ao encalço da pessoa, mas no sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo, tormento, inclusive violência e ameaça. Então, o perseguir aqui, igual lá no crime de assédio sexual, né? O assédio sexual, quando o constrangimento lá do assédio sexual é diferente do constrangimento físico que a gente trata lá no artigo 146, 147, 148. No assédio sexual é um constrangimento diferente. Aqui é a mesma coisa. O perseguir aqui não é só o fato de perseguir fisicamente, mas o perseguir no sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo, tormento, correto? Esta é a principal conotação, segundo penso, no verbo aqui, no elemento objetivo perseguir. Mas daí o tipo penal traz, e eu acho que aqui ele acertou, não tenha dúvida, né? Perseguir reiteradamente, né? E aí nos traz aquela classificação de que é um crime habitual, sem dúvida nenhuma, porque por essa conotação que nós vimos de perseguir, ou seja, de causar incômodo, de transtornar, de importunar, não pode ser uma só vez, né? A gente tem que ser reiteradas vezes para causar essa importunação, causar essa provocação de incômodo. Então, trata-se ali, sim, de um crime habitual, não tenha dúvida, ou reiteradamente, e aí a gente pode dizer de 3 vezes para cima, a gente já acende a luz, né, para ver se houve ou não houve já o stalking, 3 vezes para cima, perfeito? E aí o legislador agiu corretamente também no meu sentido, que ele diz por qualquer meio, né? Então, o perseguir, né, reiteradamente por qualquer meio, até aí eu tô bem com o legislador, acho que ele andou bem aqui, né, porque qualquer meio ele traz ali a incidência do stalking ou do cyberstalking, porque vai ser por qualquer meio. Então, pode ser por presença física, por SMS, por WhatsApp, Skype, invadindo as ligações, e-mail, tudo isso vai ser por qualquer meio. Então, um crime de forma livre aqui, correto? Então, enviar presentes, enviar flores, tudo isso é qualquer meio de você causar aí uma provocação. Agora, o problema, no meu entender, são os meios possíveis de praticar o crime aí, porque o legislador, como nós vimos agora há pouco, né, vou voltar ao slide aqui, ó, ele diz, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Acho que ele poderia parar por aí, né, mas ele foi um pouquinho além e diz, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer outra forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, vem a primeira dúvida aqui, né, que nós podemos pontuar. Só o perseguir reiteradamente por qualquer meio não está ali, não percorreu todos os elementos constitutivos do tipo, porque eu tenho que perseguir reiteradamente por qualquer meio, mas com isso eu faço aquele prenúncio de mal injusto e grave, eu estou ameaçando aquela vítima com esta minha perseguição. Então, tem que ter o complemento, o perseguir ameaçando, e essa perseguição que causa a ameaça, a integridade física ou a integridade psicológica, vai demandar ali uma instrução processual bem longa, no meu entender, e é onde vai surgir ali
a necessidade de provas robustas. Só o perseguir, só o reiterado, só o por qualquer meio, não vai consumar esse delito, porque tem que ter pelo menos uma ameaça à integridade física ou psicológica. Aqui, a integridade psicológica vai ser comprovada, no meu entender, mais facilmente do que a ameaça à integridade física. Mas ele diz também que esta perseguição reiterada por qualquer meio com a ameaça, ela tem que ter o fito ali de restringir, né? Restringir a capacidade de locomoção. É aquilo que eu disse logo no início, né? A pessoa não sai de casa, porque ela tem medo de ser perseguida por essa pessoa. Ele está mandando e-mail, ele está mandando mensagem, eu fui na academia, ele estava lá, eu fui no emprego, ele estava lá na porta, fui na faculdade, ele estava na faculdade, aí eu deixo de sair de casa. Ou seja, a perseguição, a ameaça gerou a restrição da capacidade de locomoção. Correto? E tudo isso com o final, né? O grande finale do tipo penal, que, no meu entender, vai ser difícil aí de você configurar todos esses tipos, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. Se eu tiver uma perseguição reiterada por qualquer meio, né, eu vou estar invadindo, perturbando a esfera de liberdade ou privacidade? Está meio que lógico que sim, né? Agora, toda vez que o legislador exige um tipo penal, no meu entender aqui, né, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando, restringindo a capacidade de locomoção, mas que invada ou perturba a esfera de liberdade e privacidade, vai ter que vir aos autos a prova dessa invasão, né, a prova dessa perturbação. Então, é bem complexa a construção desse elemento objetivo do tipo aqui. Eu ficaria no perseguir reiteradamente por qualquer meio, causando ali uma perturbação na esfera de liberdade ou privacidade. A partir do momento que ele traz mais complexidade ao tipo, ele vai trazer mais dificuldade de proteção à vítima aqui. Perfeito? Outro ponto que eu acho importante aqui é a questão do elemento subjetivo do tipo, né, o dolo. Né? O crime é doloso, sem dúvida, mas aí vem a pergunta, né, do dolo específico. Quando o tipo penal diz lá no perseguir, né, invadindo ou perturbando a sua esfera de privacidade, o legislador está exigindo algo mais, um plus, o porquê você está fazendo isso, né? Segundo o professor Rogério Sanches, não há necessidade, seria somente percorrer os elementos constitutivos do tipo com dolo genérico, que eu já estaria consumando o delito com meu dolo, né? A partir do momento que eu faço a perseguição que causa aquela perturbação. Por quê? Porque eu posso ter variados motivos de fazer essa perseguição. O meu dolo pode ser N tipos, ele vai se externar através da minha ação. Como dizia Nelson Hungria, né? A ação revela a intenção dele. Agora, exigir um dolo específico, como eu já vi em alguns artigos, de que é o dolo de querer perturbar. Acho difícil você trazer isso ao processo. Na realidade, isso vai ser uma constatação fática diante da sua ação de perseguição. Por quê? Eu persigo ela porque eu quero estar perto dela. Eu persigo ela porque eu quero reatar o meu relacionamento com ela. Eu persigo ela porque eu quero que ela me enxergue como uma pessoa, que me enxergue como um bom partido e que venha a se casar comigo. Né? Eu persigo ela porque ele não pode me usar e me deixar de lado, ou seja, os dolos são mais variados possíveis. Então, há uma necessidade aqui do dolo específico, né? Eu fico com o professor Rogério Sanches, que basta aí percorrer os elementos constitutivos do tipo, que é perseguir reiteradamente, causando ali uma perturbação física ou psicológica. Perfeito? O sujeito ativo aqui, não há dúvidas, é qualquer pessoa, né? Agora, o sujeito passivo, o legislador trouxe ali no parágrafo primeiro um aumento de pena, né? Então ele trouxe uns sujeitos passivos próprios, tratou bem interessante, né? Criança, adolescente e idoso, ele vem cumprir aí todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Ou seja, a proteção do idoso, criança e adolescente. E no inciso 2 também traz lá a pena aumentada de metade, quando, né? Crime contra a mulher, né? Violência contra a mulher.
Então, vai ter um aumento de pena aí quando for violência contra a mulher, e aqui ele andou bem também, né, diferente da Lei Maria da Penha, que deixou aberto a definição para o juiz do que seria crime de violência contra a mulher, ele segue ali a linha do parágrafo 2º-A do artigo 121, condições de sexo, de gênero e situação de violência doméstica. Então, ele andou muito bem aqui nessa causa de aumento de pena em relação ao sujeito passivo, né? Outra discussão que nós temos aqui também é em relação à tentativa. A consumação, nós já falamos, trata-se aí de um crime habitual, só vai se consumar quando tiver a habitualidade. Segundo a doutrina tradicional, aí a gente sabe que é 3 ou mais, né? Acima de 3, a gente pode já verificar se tem uma habitualidade ou não. Nesse sentido, se é habitual, não caberia aí a tentativa, né? Porque ou ele se tornou habitual ou não se tornou e não é crime algum. Perfeito? E, por fim, em relação à estrutura desse tipo penal, e aí eu entro numa síntese para começar os debates aí com o professor Délio, a ação penal aqui, o legislador, no parágrafo 3º do artigo 147-A, somente se procede mediante representação. Então, a vítima terá que aí procurar a delegacia de polícia ou qualquer autoridade policial para que seja demandada aí uma ação perante o sistema de justiça. Em síntese, o que a gente pode falar sobre crime de stalking aqui, né? Um comportamento doloso e habitual, composto necessariamente por mais de um ato de perseguição ou assédio à mesma vítima. O motivo do autor para praticar a conduta é o interesse pessoal. Olha aqui, não tem que ter um dolo específico, né? Como admiração, crença, interesse relacional ou vingança. E a vítima, por conta dessa repetição, deve se sentir incomodada em sua privacidade ou temerosa por sua segurança. Então, tendo esses 3 requisitos aqui, a gente está ali na seara de um crime consumado de stalking. Então, trata-se aí de uma proteção importante do legislador, mas eu vejo dificuldade em aplicação desse tipo penal. É uma política que foi implementada já há algum tempo, mas os crimes que já me chegaram sobre esse tipo penal vieram muito mal instruídos, infelizmente, em relação a todos esses requisitos. E o que a gente pode trazer aqui de questões controvertidas aqui, né? Primeiro, revogação do artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. Houve ali um abolitio criminis ou uma continuidade normativa, né? Esse é um problema difícil de falar de continuidade normativa, porque o tipo penal antigo da Lei de Contravenção Penal trazia vários requisitos e a nova lei traz outros requisitos, né? A tutela seria a mesma, proteção individual, né? O assinte ali seria o stalking, mas é uma discussão que ainda não chegou aos tribunais. Eu tive acesso a uma sentença em que foi considerado o princípio da continuidade normativa. Com prevenção penal, o juiz condenou nos termos do artigo 65, né, mesmo revogado, porque continua sendo crime a conduta, né? Outra discussão aqui, conflito com outros tipos penais. Por que faço essa pergunta do conflito entre outros tipos penais? Porque o parágrafo 2º do artigo 147-A diz lá o seguinte: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Aí eu pergunto o seguinte, né? Os crimes praticados sem violência serão crime meio e crime fim em relação ao crime de stalking? Então, a pessoa usa falsa identidade, né? Ele usa falsa identidade para fazer o stalking. Então, falsa identidade para entrar na academia, falsa identidade para entrar na escola, na faculdade da pessoa, e é preso. Então, ele está com falsa identidade. Mas o crime dele, fim, era o stalking, esse crime de falsa identidade seria absorvido? Porque o legislador diz que só vai ter as 2 penas correspondente à violência, ou seja, o stalking mais uma violência. Não traz qualquer outro crime. Nós já tivemos outros tipos penais que o legislador trabalhou nesse sentido, e a jurisprudência vem no sentido de que não, só correspondente à violência, né? Invasão de dispositivo informático, crime grave também que nós temos no artigo 154, não tem violência, né? Revenge pornô,
só praticando o crime do 216B, 218C, né? Como meio para o stalking também. Arma de fogo, crime de presunção ali, será que tem violência nele? Descumprimento de medida protetiva, não se aproximar da vítima, se ele está praticando o crime de stalking e tinha uma medida protetiva, vai incidir os dois delitos? Então, são várias dúvidas que a gente ainda tem na aplicação deste tipo penal. Então, ficamos sempre na dúvida aqui em relação a alguns tipos, e a jurisprudência vai nos trazer aqui a solução para isso, e por isso nós estamos debatendo aqui com um advogado experiente na área criminal, que vai nos trazer também aí algumas elucidações sobre esses tipos penais. Esta é uma introdução que eu tinha sobre o tipo penal do stalking, né? Agradeço aí a todos pela atenção, e agora vamos a fala do professor Délio e debater algumas perguntas, já tem algumas aqui no chat, né? Mas primeiro eu passo a palavra aí ao professor Délio. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos, sim. Boa noite a todas, boa noite a todos. Márcio, obrigado pelo convite. Eu não sei se a Ani ainda está por aqui, mas na pessoa da professora Ani, se estiver, se não, o professor Márcio, eu cumprimento a todos os presentes. É uma alegria para mim participar aqui na minha casa, né, de mais esse evento. O Márcio já falou tudo que eu tinha para falar, gente. Então, eu não sei o que eu vou falar, não, estou pensando aqui agora. Mas antes eu quero cumprimentar todo mundo, dizer que realmente, para mim, é ótimo participar aqui do IESB, que estava brincando com a Anise antes, com a Ani antes, que sempre que convocado for, aqui estarei, entrarei em campo, porque eu me sinto em dívida. Para os que não sabem, eu sou professor do IESB também, mas estou licenciado há algum tempo, com toda a boa vontade da Ani, com toda a boa vontade da professora Eda, mas o meu combinado com ela é: Ani, sempre que você me chamar, eu faço questão de ir, mas, por favor, não me bote mais em sala de aula, horário certo, porque minha vida é uma loucura há alguns anos e eu não consigo mais ter horários, né? Minha esposa até brinca que ela cansa só de olhar meu Instagram, e assim tem sido durante alguns anos. Então, no início, quando eu comecei a fazer campanha lá para o primeiro ano da primeira eleição que eu perdi lá no OAB em 2015, teve um semestre que eu tomei tanta bronca da Ani que eu atrasei em várias aulas, que ali eu aprendi e realmente não podia continuar daquele jeito. Então, Márcio, estou aqui cumprindo minha promessa, cumprindo minha palavra com a Ani, de sempre que convocado for comparecer. E eu tenho muita saudade do ambiente acadêmico, eu tenho muita saudade do IESB, eu tenho muita saudade dos estudantes, principalmente, que nos fazem estudar, né, Márcio? Nos fazem aprender, nos fazem reciclar. Cada pergunta que a gente ouve é um estudo que a gente tem que fazer. Então, eu sinto realmente saudade disso aqui. Mas é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Quero só aproveitar, já que o professor Rafael, citou no início, quando poucos de vocês que estão aqui agora estavam, citou que alguns ex-alunos, ou ainda alunos, talvez, até o final do ano, foram aprovados nesse último exame de ordem. Eu quero parabenizar a todos vocês, a todas vocês, dizer que faço questão de, na qualidade de presidente da OAB, receber vocês com toda alegria. No nosso auditório, não estamos mais fazendo as entregas de carteira online, o que, para mim, sinceramente, era uma grande tristeza fazer online. Eu gosto mesmo do nosso auditório, de abraçar as pessoas, receber. É um momento especial para todos vocês. Então, por favor, assim que convocados forem, vão à ordem com as suas famílias, com seus amigos, com seus pais, com seus entes queridos que ajudaram muito para que vocês pudessem chegar aqui, né? E a Rafaela acabou de abrir a câmera, eu estava brincando com ela no início, ela deve ter ido se arrumar para abrir a câmera. Eu estava brincando com ela no início, Márcio, acho que você não tinha entrado ainda, dizendo que se ela abrisse a câmera, ela ficaria como oradora na turma dela, que eu fiquei sabendo que ela foi uma das aprovadas. Ela correu para abrir a câmera, então, Rafaela, me cobre, tá? Parabéns, viu, Rafaela? Parabéns. Na verdade, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre esse tema, né, do crime de perseguição. Professor, você falou ali que aquela parte que não vai se enquadrar todos os crimes
só a violência, né, que vai ser punida também, separadamente. Eu queria saber se isso seria mais por conta do princípio da consumação, né? Seria essa perseguição, se ela pode entrar nesse ser consumada por um outro crime, ou vice-versa. A técnica legislativa, né, que a gente vem observando aí com o tempo, toda vez que o legislador diz lá assim, sem prejuízo da pena correspondente à violência, ele está afastando o princípio da consunção nos crimes praticados com violência. Né? Então, se ele praticar o stalking mais uma lesão corporal, ele vai responder pelos dois. Agora, o problema se ele praticar o stalking em um crime sem violência, se esse crime sem violência foi meio para o crime fim, stalking, aí eu tenho aquelas minhas reservas, porque se eu aplicar toda a literatura que nós temos hoje, vai ser só stalking. E aí o STJ é clássico nisso, inclusive com súmula, né, em relação lá ao estelionato, né? Não importa a pena, se foi crime meio, crime fim, o crime fim vai absorver ali se exauriu só neste crime. O exemplo que eu dei da falsa identidade, né? A pessoa abre um perfil falso na internet, o cara usa documentos falsos, tudo isso para ficar te perseguindo. E aí a gente descobre quem é essa pessoa. Então ele usou documentos falsos, falsa identidade, uso nome falso, tudo isso, mas ele fez tudo isso para te perseguir. Será que ele responde pelos dois delitos? Eu acho que não, ele teria que responder por um delito. Mas aí, o que você acha, doutor Délio, sobre essa ideia? Na verdade, eu não consegui entender direito o que a Rafaela falou, estava cortando muito aqui. Mas, enfim, já está respondido, né? É a questão da consunção do parágrafo 2º do artigo 147, né, que ele diz lá que você responde sem prejuízo aos crimes com violência, né? Sim, sim. Tá, mas voltando à questão da OAB, gente, Rafaela, parabéns aí pela aprovação, parabéns a todos que foram aprovados. O Délio sabe que eu sempre gosto de estar lá presente na entrega das carteiras também, porque para mim foi um momento ímpar receber a carteira da OAB, né? Isso em outra vida já, né? Quase, já tem muito tempo que eu entreguei meu OAB, mas eu fiquei com dor no coração quando eu entreguei, viu, Délio? Porque eles queriam ficar com o meu cartão. Eu falei, não, esse cartão eu vou levar. Ele falou, não, entrega o cartão. Eu falei, não, coloca aí que eu perdi. Coloca aí que eu perdi, que eu fiz qualquer coisa. Eu tenho até hoje aqui o meu cartão, a minha carteirinha brochura, tá guardadinha aqui. É uma conquista ímpar, né? Passar na prova da OAB, ser advogado, uma profissão nobre. E sempre que possível eu vou estar lá também parabenizando na OAB lá os alunos que passaram por aqui e que conseguiram essa a primeira etapa da vida, que várias outras etapas virão, mas essa é uma primeira etapa, que é a prova da OAB. Então, parabéns a todos que conseguiram aí. E, Délio, tem 2 perguntas aqui de alunos, né? O Renato Eduardo perguntou o seguinte: quais têm sido as dificuldades práticas em sede de produção de provas relativa à prática do cyberstalking? As novas políticas judiciárias, de um modo geral, possuem atualmente pessoal adequadamente capacitado nos seus quadros de peritos, bem como equipamentos adequados para a realização de perícias na área do cyberstalking e suas mais variadas formas de execução? O que você acha aí, Délio, sobre essa pergunta? Vamos lá. Agora, me permitam só, já que eu não falei nada ainda, antes de entrar nessa pergunta, fazer só algumas considerações aqui. O Márcio já praticamente esgotou o tema, né? Ele me chamou dizendo que ia falar só metade, que ia deixar alguma coisa para mim, mas falou tudo. Então, eu fiquei sem ter o que falar. Mas eu queria até, assim, complementando, fazer algumas considerações, e aí, principalmente inicialmente, sobre a importância do tipo, né? Ou da criação do tipo. Apesar de concordar com o Márcio que realmente a redação foi muito infeliz, né? Acho que o legislador poderia ter sido muito mais econômico para ser muito mais produtivo, né? Mas como no Brasil a gente tem esse problema das pessoas querendo escrever bonito, achando que assim vão resolver todos os problemas, acabou saindo enfim, quase um monstrengo aí de tipo penal, né? Mas a gente estava conversando, inclusive, com uma palestra que houve na OAB outro dia, sobre a necessidade de criação desse tipo, especialmente com a preocupação com as mulheres, principalmente, que são o público-alvo, vamos chamar assim, né? São as pessoas que são mais perseguidas, que são mais stalkeadas, para
para usar a expressão do próprio time, do próprio tipo. E aí eu tive acesso e mencionaram lá, eu vou ler aqui os números. Cortou o áudio aí, professor. Voltou agora? Sim. Voltou. Tá. Então, eu estava mencionando uma pesquisa que num debate que nós tivemos na OAB sobre esse tema foi mencionada, trazendo com 8 mil mulheres e homens, né? Foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. 8 mil mulheres e 8 mil homens, né? 16 mil pessoas. Que encontrou 1% das mulheres e 0,4% dos homens teriam sofrido algum tipo de perseguição, né? E entre as mulheres, 62% eram parceiros ou ex-parceiros, 62% dos perseguidores, né? Eram parceiros ou ex-parceiros, e 43% das condutas foram após algum término de relacionamento, né? Então, assim, por que eu fiz questão de mencionar esses números e por que eu acho importante a gente levar isso em consideração? Porque aqui se identifica de uma forma muito clara e em pesquisa, em números, ou seja, cientificamente, o perigo que hoje existe de perseguição, e mais ainda, o perigo acelerado ou majorado, principalmente pela internet, né? Principalmente pela forma como as pessoas se conduzem na internet ou se portam na internet. E isso acaba servindo muitas vezes, e o Márcio é juiz, sabe falar isso muito melhor do que eu, indevidamente, obviamente, como justificativa para os stalkeadores, né? Ou como justificativa, principalmente, vamos falar de crimes sexuais de uma forma geral, né? Muitos alegam que eu realmente persegui, eu entrei, eu procurei essa pessoa porque ela se expõe lá na internet de biquíni, como se a mulher fosse a culpada de existir o stalkeador, né? E por que eu gosto de mencionar isso? Eu faço questão de mencionar isso? Para que a gente tenha muito cuidado em relação aos nossos comportamentos, né? Em relação aos nossos comportamentos nesse mundo digital, nesse mundo internetico, que com a pandemia se tornou quase talvez um mundo mais real do que o real, vamos dizer assim, né? As pessoas estão aqui, nós estamos aqui participando de um evento aqui atrás, olhando os quadradinhos, sem ver muitas pessoas, e conversando e falando e debatendo. Então, acho muito importante que dentro desse debate venha essa necessidade de cuidado com a nossa forma de se relacionar, com a nossa forma de conversar. Nós temos visto, e eu principalmente, na qualidade de presidente da OAB, eu participo de sei lá quantos milhões de grupos de WhatsApp. E ali a gente vê a forma como as pessoas se tratam, é uma coisa de maluco, né? Assim, os excessos e radicalismos que o nosso país está vivendo, seja para um lado, seja para outro. E aí eu coloco, politicamente falando, realmente, de bolsonaristas extremos a Lula livre extremos, sabe? Sem esquecer que no meio disso tudo passa muita coisa. E esse radicalismo tá vindo para o nosso mundo normal, que hoje é o mundo internético, que hoje é o mundo dos grupos de WhatsApp, que hoje é o mundo do Instagram, do Telegram, como citou o Márcio, do Facebook, e de todas essas plataformas que vão surgindo aí a cada dia, né? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. Eu me recordo aqui de um caso que eu tive, Márcio, algum tempo atrás, e hoje, muito possivelmente, ele estivesse incluído aqui nesse novo artigo 147A, um alto diretor de uma agência regulatória, ele começou a ter contato com uma estudante de direito até do IESB de Ceilândia. E ele passou a ter contato com essa moça, iniciado pela moça, o contato. Eu não vou me recordar agora como que ela chegou nele, ou como que ela descobriu o número dele. Mas ela entrou em contato, falando, fulano, temos um amigo em comum, eu queria conversar com você e tal, e eles começaram a conversar. E aí eu estou falando mais ou menos de um mês, tá, gente? Ficaram essas conversas. E aí, ela, em determinado momento, ela cansou de conversar com ele, não quis mais, enfim. E aí ele passou a provocar essas conversas, passou a provocar por meio de mensagens em Instagram, por meio de mensagens em
no WhatsApp, por meio de mensagens em Facebook. Ela começou a bloquear o contato dele, não falava mais com ele, e ele começou a ir nos locais que ela sabia que ela frequentava, né? Faculdade, academia, a casa dela, que ele já sabia onde era, sabe? E aquilo se tornou uma coisa meio que doentia, né? Eu defendi esse senhor e o conheci mais de perto, né? E isso se tornou uma coisa tão doentia que, em determinado momento, avançou-se o sinal, vamos chamar assim. Ela aceitou encontrar com ele um dia, encontrou, e ele levou para o meio do mato, começou a entrar com o carro para o meio do mato, e aí aquilo se tornou um crime maior, né? Ele acabou sendo acusado de estupro. Não houve, assim, penetração ou qualquer coisa mais ainda avançada, mas houve aqueles atos ali que hoje são considerados tanto estupro quanto era antigamente a penetração, né? E isso para ilustrar realmente o perigo que os cuidados que nós temos que tomar e o perigo. Eu recebo mensagens aqui no meu celular, o que eu até admito, de certa forma, por ser uma pessoa pública, vamos chamar assim, mas as pessoas perdem a noção que a pessoa pública é um ser humano normal, né? E ameaçam, e xingam, e esculhambam, sabe? E isso tem se tornado uma regra, praticamente. Nos grupos de WhatsApp, repito, principalmente, mas no Instagram, no Facebook. Então, eu registro isso para que a gente tenha esse cuidado, para que vocês, principalmente, que são mais jovens que nós, que esse mundo tecnológico é muito mais normal do que era para a gente, do que é hoje para a gente, para que a gente bote a mão na cabeça e pense 10 vezes antes de escrever alguma coisa, porque ela pode gerar muitas consequências. Pense 10 vezes antes de botar uma foto, sei lá o quê, de alguém, porque isso gera consequências, né? E isso vai muito na linha do que esse tipo penal quer proteger, né? O bem tutelado por esse tipo penal, que é a tranquilidade que todo mundo, enfim, merece ter, precisa ter, mas que muitas vezes não tem, né? E aí existem estudos, especialmente trazendo quais condutas são as mais comuns em relação a esse stalkeamento, vamos chamar assim, né? E existe um estudo que certamente o Márcio conhece, por já ter sido lá do CNJ, inclusive, uma resolução conjunta CNJ e CNMP, né, número 5, que criou um questionário, vamos chamar assim, para identificar o perigo desses crimes sexuais, que aí eu estou indo um pouco além, mas incluindo certamente o crime de dos stalkers. E aí nasceu no TJDF esse formulário. Olha aí, eu nem sabia. Nasceu no TJDF, nós levamos para o CNJ. Então, provavelmente você tenha redigido o que eu vou ler agora, né, sobre o histórico da violência. Aí tem algumas perguntas. Disse algo parecido com a frase: se não for minha, não será de mais ninguém? Perturbou, perseguiu ou vigiou você nos locais em que frequenta? Proibiu você de visitar familiares ou amigos? Proibiu você de trabalhar ou estudar? Fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente? Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens, como documentos pessoais, carros, etc.? Isso está no questionário, que tenta identificar situações que podem estar iniciando um processo de perseguição, né? Um processo de stalkeamento, para usar a expressão bonita que o legislador preferiu usar, né? Então, certamente, dentre essas 6 condutas que eu citei aqui, muito provavelmente, muitos de vocês já tenham passado por alguma delas. E aí a gente volta para aquela pesquisa anterior lá do número, que grande parte dos perseguidores são parceiros ou ex-parceiros. Então, tudo começa dentro de casa, é isso que eu quero dizer, né? A gente, infelizmente, a violência doméstica é realmente doméstica, né? E pessoas que, em tese, seriam aquelas que deveriam nos proteger, ou que deveriam estar conosco ali no dia a dia, juntas, né, são aquelas que acabam sendo responsáveis por nós, eventualmente, nos tornarmos vítimas de um crime, né? E isso
é uma bola de neve muito perigosa, né? E hoje o Márcio vai saber muito melhor do que eu, a maioria das ocorrências registradas hoje em delegacias são crimes de violência doméstica, são crimes que envolvem isso que a gente está tratando aqui, sabe? Eu estava conversando com a delegada do Riacho Fundo outro dia, que eu fiz uma visita lá por uma situação institucional, e ela estava me falando, salvo engano, 60% dos boletins de ocorrência registrados lá na delegacia do Riacho Fundo são por violência doméstica, né? E esse crime de stalking não surgiu por outro motivo, né? Surgiu por conta da necessidade de se tentar proteger essas pessoas desses possíveis crimes, né? Tanto que ele se confunde tanto, apesar de estar no Código Penal, mas se confunde tanto com a própria Lei Maria da Penha, com os crimes de violência doméstica. Eu acho que a gente pode colocar tudo no mesmo balaio, né? E, enfim, desviei para esse lado, que era outro que não estava sendo tratado. Eu tinha preparado aqui para falar sobre alguns pontos polêmicos, mas o Márcio acabou falando de tudo, então acho que a gente pode ir para as perguntas aí, né, Márcio? Você tinha falado de uma que eu acabei, quando eu comecei a falar aqui, eu esqueci, mas eu vou ler aqui. Pois deixa eu só ponderar uma coisa. Realmente o DF hoje, Délio, ele tem o maior índice de registro de boletim de ocorrência e de ações penais de violência doméstica do Brasil. Né? Porque aqui se bate mais? Não, porque aqui tem um aparelho de Estado efetivo. Né? Nós temos delegacias em todas as administrações, agentes especializados e promotores e juízes especializados nessas varas. Então, nós temos, sim, o maior índice de violência doméstica do Brasil no Distrito Federal. Né? Por quê? Porque os outros são cifra ocultas, né? O pessoal não chega a registrar, não tem delegacia especializada. Né? E esse formulário, Odélio, ele virou lei recentemente. Virou lei agora, é obrigatório. Toda vez que chegar na delegacia, esse formulário tem que ser entregue à mulher para responder, para amparar o juiz na hora que o juiz for decidir na medida protetiva de violência doméstica. Né? A pergunta foi lá o seguinte, do Renato Eduardo. Daqui a pouco eu dou a palavra para o Clóvis, tá, Clóvis? Você levantou a mão aí, né? Daqui a pouco eu te dou a palavra. Eu vi, eu até estou acompanhando o chat aqui também. Eu acho que a então, resposta dessa pergunta passa por isso que você acabou de falar, né? Aqui no Distrito Federal nós temos se comparado ao resto do país, um nível de excelência das nossas polícias, das nossas investigações, do próprio Ministério Público, né? Das instituições que envolvem o sistema de justiça, vamos dizer assim, um nível melhor do que outros estados, né? A própria a OAB, o IESB, né? Nós temos núcleos, né, de proteção Sim. à mulher, então há uma conscientização muito grande, né, no Distrito Federal para combater esse tipo de violência, né? E a cifra oculta hoje aí está às caras, né? Está mostrando, né? As mulheres estão se sentindo mais à vontade de ir à delegacia, estão sendo acolhidas, né? Então, realmente havia uma lacuna em relação à perseguição e agora temos esse tipo penal. Esperamos que as minhas dúvidas sejam superadas, né? Com os julgados aí, os precedentes do STJ. A pergunta do Renato, esse ponto aí que você falou, Márcio, respondendo a pergunta do Renato aqui, é como a gente acabou de falar. Eu acho que aqui nós estamos muito mais preparados, e eu coloco nós de uma forma geral, para esse tipo de investigação. Nós temos aqui delegacia especializada da Polícia Civil, né? Nós temos a Polícia Federal, tem delegacia especializada, a perícia da Polícia Federal é muito preparada, a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal também é muito preparada, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente vive vamos chamar assim, uma ilha da fantasia, quase em relação à grande parte do país, né? Exatamente. E realmente o trabalho é muito bem feito. Eu já precisei desse tipo de investigação, seja como advogado, seja como cidadão, e realmente o trabalho é muito bem feito. Agora é difícil, né? Essa produção de prova é sempre difícil. O Márcio mesmo na fala dele falou isso. Não é fácil, mas eu diria que aqui é muito mais fácil do que em vários outros locais. Exato. E nesse ponto também, Délio, eu chamo a atenção aos alunos aí da advocacia, né? Essa profissão nobre, ela mudou, né? Ela mudou bastante, né? E o advogado hoje ele tem que ter essa experiência de como produzir essa prova a favor do seu cliente, como impugnar a prova que foi produzida erroneamente. Então ele vai ter que
saber a cadeia de provas, né, se foi mantida a cadeia da proteção da prova, se ela foi colhida adequadamente, né. Então, o Renato, nós temos aqui no Distrito Federal e na Polícia Federal equipamentos bons, né? Então, a pessoa faz o espelhamento completo do computador, então ele não mexe na prova, a prova fica lá resguardada para fazer contraprova, porque ele espelhou tudo e está mexendo no espelho, né? Com celulares, mesma coisa, né? O WhatsApp, eles conseguem fazer o espelhamento completo quando um dos interlocutores fornece o celular. Nós temos também... Mas o problema que eu vejo, Délio, são nesses rincões do Brasil, né? Eu tenho família de advogados, né? Meu irmão advoga em São Paulo, advoga no interior de São Paulo, minhas outras 2 sobrinhas fora de São Paulo também, e tem lugar que chega que tem máquina de escrever ainda a delegacia, né? Então, como é que você vai fazer um crime um cyberstalk numa delegacia dessa? Então, o advogado, e aí eu parabenizo a OAB, né, pelo provimento lá de produção de provas, né, o advogado produzir provas, né, esse é o meu sonho como juiz, né, é que o advogado chegue com o processo pronto para eu julgar, né, ou seja, eu não vou ser influenciado na coleta de provas, eu não vou ser influenciado por um bom advogado, por um advogado mais ou menos, eu vou ser influenciado pelas provas colhidas pelas partes e trazidas para me julgar, como é no sistema norte-americano, né, é possível em vários lugares lá. O advogado produz a prova de acordo com a regra, leva a prova pronta e o juiz vai analisar a prova. Isso seria fantástico. Mas esse provimento da OAB é um avanço no meu sentido, porque o advogado vai poder produzir, Renato, a prova para tutelar o seu cliente. Então, ele chega na delegacia, faz lá o boletim de ocorrência dizendo, estou sendo vítima de cyberstalking. Passa 1 mês, passa 2 meses, nada foi feito. Você, como advogado daquela pessoa que está sendo perseguida, vai produzir a prova. Então, você vai ter que fazer ali, entrar com uma ação judicial, ad perpetuum rei memoriam, né, fazer uma cautelar, ou vai fazer atas notariais. Se você pegar o Código de Processo Civil hoje, ele permite você fazer a coleta de provas com certificação do cartório. Então, o advogado tem que ter também essa tarimba de produzir essa prova, porque realmente, em alguns lugares... Renato, a produção de prova chega a beirar o ridículo, né? Eu fui juiz eleitoral no ano de 2016 aqui e recebi alguns processos de outros estados por conta de decisões do STF aí de acabar fórum privilegiado, essas coisas, né? Então, recebi alguns processos eleitorais lá. A hora que vinha a prova, eu falava, mas não tem nada aqui, pô. Tem um boletim de ocorrência, 2 ou 3 diligências do delegado e mais nada. E aí, como é que você julga um caso desse? Não é justiça, né? Inclusive, então, nesse ponto aí que você falou, Márcio, muito bacana você mencionar esse provimento de investigação defensiva, né, que nós chamamos no OAB, que realmente revolucionou a possibilidade do advogado produzir prova e que é pouquíssimo utilizado. Não sei, o Márcio, como juiz, quantos processos ele já atuou tendo o advogado feito essa produção prévia de prova. É raríssimo, e é um nicho de advocacia, principalmente para vocês que estão chegando agora. Exatamente. É um novo nicho, porque o advogado colhe depoimento, cai em campo para, enfim, uma filmagem, requisitar uma filmagem de algum lugar, ele próprio fazer a filmagem, ele ou, enfim, alguém contratado, obviamente, né? Para que... É quase um inquérito paralelo, vamos dizer assim, né? E agora tem autoridades que têm resistência. Alguns delegados não aceitam, alguns juízes não aceitam, ou aceitam de forma bem restrita, né? Mas realmente é uma nova advocacia que está aí. Eu tive um embate recente até com um juiz, colega meu, né? Nós fazemos parte de um mesmo comitê e na discussão lá ele estava falando, não, quem tem que produzir a prova é o juiz. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas você está num sistema acusatório de 1900 e bolinha, né? O juiz tem que julgar, o juiz não tem que produzir prova, não, né? Quem tem que produzir prova são as partes, né? Não produziu, lamento, né? Eu julgo o que me apresentam, né? E não me apresentou a prova, lamentável. Eu não posso ficar perseguindo provas e eu vou me avorar em investigação, né? Então, esse provimento, realmente, eu fiquei muito encantado com ele, Délio, nas minhas andanças pelo Brasil aí, defendendo o serviço extrajudicial, né? Porque fui ali, por 3 anos, o juiz corregedor do serviço extrajudicial no Brasil, e lá eu defendia os cartórios dizendo o seguinte, cartórios vão buscar parceria com os advogados para produzir essas provas. Vocês têm fé pública, cartórios, procurem os advogados para produzir prova, né?
para trazer um nicho maior para eles trabalharem, né? Mas é o que você falou, né? Pouquíssimo utilizado, né? E quando chega, o pessoal se assusta. O que é isso que está no processo aqui? Pô, é prova, está na lei, vamos usar de acordo com o que está na lei. Era a ideia, né? Então, Renato, respondendo a sua pergunta, depende bem do estado, né? Depende da localidade. No DF nós estamos bem, graças a Deus, né? Nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Se for federal, a federal tem também, né? A nossa delegacia de crimes cibernéticos aqui no DF, ela é uma das melhores do Brasil, né? Os 2 delegados que estão à frente lá são especialistas no assunto, muito bom, né? Então, são pessoas que gostam do assunto, estão ali para trabalhar e tem equipamento, né? Em alguns lugares não tem. Antes de passar a palavra aí, tem 2 na fila aqui, tem a pergunta do Irã. O Irã diz lá, a representação da vítima pode restringir a aplicabilidade da lei? Né, porque normalmente seria alguém da família, como disse aí o próprio Délio, né? A ação penal ser pública condicionada à representação dele. O que você acha? Mas só um minutinho aqui, porque eu tem um outro evento que eu estava para entrar aqui, eu já estou só respondendo aqui. Tá bom, então. Daí, continuando, eu te agradeço. Tá ótimo, então. Então, vamos lá, Clóvis, quer fazer a pergunta? Boa noite, professor Márcio. Boa noite, professor presidente Eduardo Vieira. Boa noite a todos os colegas. Os senhores estão me ouvindo bem? Porque esse meu microfone não está com... Sim. Estamos indo. O presidente da Ordem, ele falou sobre essa polarização e perseguição e essa questão dos extremos, né? Pessoal da direita extrema, pessoal da esquerda extrema, né? E trazendo um pouquinho assim para o que nós estamos vivendo hoje, né? Na política e no Brasil, aqui, Brasília foi alvo aí de um evento aí de 7 de setembro, coisa e tal, muita gente. E essa perseguição reiterada por qualquer meio, né? E aí eu coloco a imprensa, né? Reiterada, por exemplo, já mais de 2 anos, quase 3 anos, diuturnamente, atualmente contra o Poder Executivo, né? Impedindo muitas vezes o Executivo de certa forma, né, até governar, né? Maculando a imagem do Executivo e trazendo todo tipo de ofensa, acusação falsa. Isso que a gente tem visto aí na imprensa, principalmente essa imprensa da TV aberta, né? E também o professor Márcio comentou acerca desses impedir, por exemplo, as pessoas de bloquear, digamos assim, bloquear uma conta, né, para que a pessoa não possa receber o seu dinheiro fruto do seu trabalho. Como tem acontecido aí via STF, o STF tem bloqueado, e o TSE tem bloqueado contas dos ditos blogueiros aí, e youtubers. Considerando também que o presidente da OAB, Eduardo Vieira, falou que as pessoas públicas são seres humanos, né? E há necessidade de se ter cuidado do que se escrever, do que se falar, entendeu? Considerando todos esses argumentos que eu coloquei, eu pergunto para os senhores, para o professor Márcio e para o presidente da OAB-DF, não poderia se caracterizar essa perseguição reiterada por qualquer meio, no caso a imprensa, uma forma desse crime colocado aí para nós como sendo o stalking? Márcio, posso começar a resposta? Eu estou ouvindo o Clóvis me chamando aqui de Eduardo Vieira. Eduardo Vieira,
Agora que eu me toquei, eu estou no escritório do Eduardo Vieira, então deve estar aparecendo aí Eduardo Vieira, né? Ô, professor, me perdoe, eu achei que o professor Não Márcio... tem problema nenhum, Clóvis, não tem problema nenhum. Eu estava achando estranho aí agora que eu me toquei, porque eu estou aqui na sala do Eduardo Vieira, no computador dele. Deve estar aparecendo aí o nome está Eduardo aparecendo Vieira. aqui Eduardo Vieira. Eu nem vi aqui, não um tinha outro nem nome, tocado. talvez fosse fulano Eduardo Vieira, Beltrano Eduardo Vieira. E como Mas, o professor tá Clóvis, falando do entrando outro aí nome, no que você me perguntou, perdoe, tá bom? nada, que é isso. A gente tem que ir lá para o tipo penal, né? Talvez se, assim como o Márcio defendeu, o legislador tivesse parado ali no qualquer meio, acho que talvez até desse para enquadrar, né, Márcio? Agora, esse tipo de situação, da forma como colocada aí pelo senhor, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ok? Mas aí vem o detalhamento, né? Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Não sei se seria o caso de haver essa ameaça física ou psicológica, acredito pelo que o senhor está falando aí, em relação ao presidente da República ou alguém ali próximo, né? Restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Enfim, aí vem o detalhamento que eu acho que atrapalha a aplicação nesse tipo de caso, né? Obviamente, os crimes contra a honra devem ser apurados, enfim, não vou entrar em mérito, né, de cada notícia, obviamente. Mas eu vejo com dificuldade a aplicação nesse tipo penal aqui do 147A, a não ser que que se comprove isso tudo aqui, né? E aí, levando em consideração mais um ponto, né, Márcio? Pessoas públicas, né? Existe sempre aquele entendimento de que a pessoa pública está mais aberta a críticas, né? A sofrer críticas. Enfim, aí entra numa outra seara também de argumentação que foge um pouco do tipo penal aqui, né? Délio, eu gosto muito de tratar dessas questões pela forma sistemática que a Hungria escreveu o código, né? Então, querendo ou não querendo, os atuais legisladores seguem um pouquinho a ideia de Francisco Campos e Nelson Hungria, que eram grandes legisladores sistemáticos. Então, a gente vê o seguinte, Clóvis, qual o bem jurídico protegido que a gente está? Qual o capítulo que a gente está tratando no Código? Então, ele foi incluído num capítulo de contra a liberdade individual, né? Então, o bem jurídico tutelado, mãe, vamos dizer assim, o pai maior aí do tipo penal para proteger é a liberdade, né? A liberdade individual. Ele é um crime contra a pessoa, contra a liberdade individual. Não está ali na área da honra, né? É um crime contra a pessoa, também a honra. E o que o Délio disse é bem importante. A partir do momento que você vira uma pessoa pública, e ele está sofrendo isso agora por ser presidente da OAB, né? Eu, a partir do momento em que eu tomei posse como magistrado, eu me lembro até hoje, né? O desembargador Getúlio Vargas, que hoje é o decano do tribunal, na época ele me deu posse e ele disse, olha, a partir de hoje vocês não são mais pessoas físicas comuns, vocês são pessoas públicas. E por serem pessoas públicas, vocês representam o Estado, mas também apanharão em nome do Estado. Então, a partir do momento em que eu sou Estado, eu estou tomando nas costas tudo que o ministro do STF lá faz, se reflete em mim, que sou magistrado também. Então, tudo é pessoa pública, né? Então, o Clóvis, o que eu vejo bastante é um freio de arrumação que nós estamos passando, né? É um freio de arrumação que a gente está passando porque Humberto Eco, um pouquinho antes de falecer, ele disse o seguinte, né, as redes sociais, a internet deu vozes aos idiotas. Então, esse meio que nós estamos usando hoje, a internet, as redes sociais, vai passar por um tipo de controle. Algum tipo de controle vai ter que ter. O controle que nós estamos tendo hoje, a gente está vendo abuso para os dois lados. A gente está vendo abuso de alguém que vai além do que poderia falar, e a gente vê também abuso daquele que está controlando demais, né? Então, a gente está vendo abuso dos dois lados em relação às redes sociais. Mas eu acho que a gente está caminhando aí, né, para chegar num bom termo. A gente está indo no radical de um lado, radical do outro, e vamos chegar num bom termo. Saiu agora há pouco aí uma medida provisória do presidente da República, que já é um começo de a gente ter ali uma regulamentação em relação ao uso das redes sociais, ao uso, e logo no começo, eu sou professor há 17 anos aqui no IESB, dando crimes contra a honra. Então, há 17 anos eu falo crimes contra a honra aqui no IESB, né?
E eu sempre falava para os alunos ali no começo, né, da internet, ali, aquela questão, tudo, eu falei, olha, o mesmo jeito de você xingar uma pessoa tete a tete é a mesma coisa de você xingar pela internet. O crime é o mesmo, entendeu? Então, se tete a tete era crime xingar, vai ser crime xingar pela internet. Então, a gente tem que ter essa noção de que abusos estão ocorrendo dos dois lados. Mas a gente está caminhando porque é uma coisa nova. 20 anos, 30 anos de uma internet e redes sociais popularizada é ainda pouco para a gente saber a que ponto vamos chegar. E a velocidade cada vez está indo mais. Então, eu acho que esse tipo penal não poderia ser incluído aí, porque não é o objeto jurídico tutelado, segundo penso. A ideia do legislador, né, a mens legislatoris aí do tipo penal veio para proteger as pessoas físicas que estão sendo perseguidas pelos seus algozes pessoais, né, os ex-companheiros, aquele que tem aquele ciúmes patológico, aqueles que têm a questão do amor platônico que ele quer que vire realidade, né, e a pessoa pública às vezes está sofrendo isso também, está sendo perseguida, né, então acho difícil a gente configurar esse tipo penal nestas hipóteses que você trouxe para a gente. Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, que eu vou ser sincero para vocês, eu não achava tão ruim, não. Eu só acho que ela estava sendo mal aplicada, essa é a diferença. Mas eu não achava tão ruim, não. Agora, a nova lei que veio, né, a Lei de Segurança Nacional foi revogada, e trouxe a nova lei. Não vai mudar muita coisa se for aplicado do jeito que estava sendo aplicada. Não vai mudar muito. Então, é o jeito da aplicação do direito que a gente tem que pensar. Né? E o controle, né? Eu gosto muito da máxima de Ulpiano, né? O seu direito vai até onde começa o meu. Então, os direitos têm que viver ali num balanço diário de bens, né? Você tem que ter freios, contrapesos, tudo. Isso em toda a população deve ser feito assim, ainda mais com os poderes, né? Não sei se eu consegui atingir aí a sua pergunta, Clóvis, né? Ficou bom, então? Então, tá bom. Vamos aqui a outra pergunta aqui, Délio, a hora que você tiver no seu horário, você avisa, hein, Délio? Senão a gente vai falando. Né? O Irã perguntou aqui, o Irã Turbay, né? A representação da vítima não inviabiliza a aplicação da lei, por ser um crime condicionado à representação da vítima, em que a vítima está dentro de casa, como é que ela denuncia o seu perseguidor, que muitas vezes é ali o vizinho, isso, aquilo. O que você acha, Délio? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Tá falando em a dificuldade da própria vítima registrar a representação, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. Mas hoje eu acho que a gente tem ferramentas aí que diminuem esse problema, né, Márcio? Os registros hoje estão sendo feitos pela internet, né? A representação inicial, pelo menos, os requisitos formais estão sendo cada vez menos exigidos, né? Exato. Então, acho que facilita. É um problema, claro que é um problema, principalmente partindo do princípio, como a gente já falou aqui, que o autor do fato geralmente é uma pessoa próxima, né? Ou na maioria das vezes é uma pessoa próxima, mas eu acho que hoje a gente tem mecanismos para burlar essa proximidade. Exato, né? E, inclusive, nós temos aí políticas públicas, né, tanto do Poder Executivo como do Judiciário, tratando ali de meios, né, usando todos os meios possíveis de denunciação. A gente tem lá aquele X vermelho com batom na mão, né, ou seja, várias coisas podem ser desenvolvidas. Nós estamos vendo aí a iniciativa privada também trabalhar com isso, viu, Irã? Você vai lá, pede uma nota fiscal, na nota fiscal a pessoa pode ali digitar alguma coisa e sair ali o pedido de socorro, né? Então, tem várias ferramentas, mas eu vou um pouquinho além, tá, o Délio e Irã. A ideia de ser uma ação penal pública condicionada, desde lá de Hungria, da época de 1940, ele dizia, né, o stretus iudice, né, a mulher, o homem perseguido, ele pode querer abandonar tudo isso e ir embora, ele falou, não quero processo. Né, o ministro aposentado Peluso disse uma coisa uma vez, que eu estava presente no julgamento, ele falou, olha, todo processo é um constrangimento para todo mundo, processo é constrangimento para a vítima, processo é constrangimento para o réu, eu não quero processo, quero que isso acabe e vou embora daqui. Então, muitas vezes, a vítima não quer. Né, então, a gente tem que deixar essa válvula de escape da vítima não querer também. Aí a gente tem que só levantar um ponto de interrogação quando houver uma proteção deficiente.
né? Ou seja, nós tivemos algumas ADIs no STF, no sentido de que o Estado estava desempenhando uma proteção deficiente para certas vítimas. Então, houve a ADI para exigir que o Estado agisse em ação penal pública incondicionada. Então, quando houver essa prova de que a proteção é deficiente, aí a gente acende aí uma lâmpada ali e fala, ó, tem que agir aqui. Mas, por enquanto, né, o teste, no meu entender, do legislador aqui é deixar a vítima o streptus iudice, ou seja, só vai ao judiciário se você desejar. Mas se vir, o Estado vai encampar a ação e vai tutelar o direito. Beleza? Aí tinha aqui a Mara, que estava com a mão levantada. Fala, Mara. Oi, professor Márcio, boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Um prazer, Renato, meu querido amigo aí de turma, Irã. Professor Márcio, sensacional suas considerações. E essa lei, ela é muito nova, né? E nós aí, não só como advogados, o senhor como juiz, tem com certeza mais casos, como o senhor já trouxe aí algumas questões, mais que nós que estamos aí militando, pelo menos no meu caso, é uma grande novidade para mim. Então, pergunto ao senhor, essa questão do tipo penal aqui, do 147, perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade, a linha, o senhor já me falou, né, falou aí pra gente, da questão de provas, e a linha entre importunar reiteradamente e a pessoa entender que aquilo ali é uma demonstração de afeto e de carinho e de consideração é muito tênue, imagino, né? Então, em termos de aplicação da pena, que é até muito baixa, né? Eu imagino que seja bastante complicada para provas e para aplicação, né, da penalidade. Ao lado disso, nós temos hoje uma decisão também recente do STJ de que vazar conversas do WhatsApp, ela agora gera até indenização. Sabemos que você pegar aquela conversa do WhatsApp e transcrever num cartório já era considerado como prova, porém é caríssimo. Muito caro, uma transcrição de conversas, não, professor, mas em termos estou falando de mulheres perseguidas e homens até, né, mas assim, custa 600, às vezes 700 reais, é caro, a parte paga o advogado, ainda paga a transcrição, enfim, eu acho muito caro para a parte. E o STJ veio com essa aí nova de que não pode vazar. Então, assim, muitas vezes aquelas conversas eram utilizadas como provas da própria pessoa. É o meu WhatsApp que está sendo invadido, eu é que estou sendo perseguida, e eu, assim, a decisão ainda não tive a oportunidade de usá-la, mas eu entendo que ela deixou, assim, o advogado e a parte vulnerável. Será que eu posso utilizar aquela conversa de WhatsApp e não serei penalizada, mesmo sendo eu, meu WhatsApp, e eu que estou sendo perseguida, falando como parte? Então, temos a questão das provas, concordo com o senhor que quem tem que produzir provas é a parte, não é o juiz, né, é óbvio, mas as provas estão cada vez mais complicadas de serem produzidas. Então, não sei se eu me fiz entender, mas gostaria que o senhor fizesse algumas considerações em relação a isso. Ótimo. Já te agradeço de antemão. Obrigado, Mara. Márcio, me perdoe, deixa eu, antes de você... porque eu realmente vou ter que me retirar. Eu tinha me programado achando que eram 40, 50 minutos. Me perdoe. Délio, foi um grande prazer estar aqui com você, Délio. Desejo você aí uma boa caminhada nessa campanha e que você seja vitorioso de novo, né? Você merece. Fez uma gestão aí igual a gestão que nós estamos fazendo aqui no Tribunal de Justiça, né? Uma gestão de pandemia, caótica, cheia de novos problemas que nunca apareceram, né? Que você não sabe nem falar assim, como é que surgiu esse problema, de onde estava, né? Então, realmente, parabéns aí pela gestão da OAB e sucesso, você vai sair vitorioso de novo. E se precisar de alguma coisa, estamos à disposição aqui, tá bom? Obrigado, Márcio. Te agradeço pela parceria que o tribunal tem tido com a Ordem, enfim. Somos ouvidos, é o que importa, né? Tem coisas que dá para resolver, tem coisas que não dá, e isso aí a gente vai levando. Mas eu quero agradecer especialmente aí o convite, agradecer a presença de todos que estão aqui, me desculpar, acima de tudo,
pelo conflito de agendas aqui, mas, como eu disse, eu pensei que fosse um pouco menos de tempo. Mas me desculpem mesmo, mas muito obrigado. Eu não sei se a Ani está aí, sempre que convocado for, aqui estarei. Espero ter contribuído de alguma forma. Fiquem bem aí. Muito bom, foi muito bom, velho. Prazer, vai com Deus. Abraço, viu? Então, vamos lá, Mara. Primeiro de tudo, a linha tênue na produção da prova. É muito complexo, né? O juiz tem que ter ali toda, vamos dizer assim, cautela, deixar as partes produzir, né? Mas o próprio Código de Processo Penal, né, a gente está falando de direito penal aqui, ele permite ao juiz fazer alguns esclarecimentos, porque, óbvio, ele que vai julgar. Quem está produzindo a prova são, né, o advogado de defesa e o promotor de justiça, mas o juiz tem, assim, ali uma parte que ele falou, fiquei com dúvida nessa parte aqui, me responde direito, não entendi. E essa linha tênue aí da paixão, né, das mensagens amorosas, né, chega a se falar assim, pô, mas eu não estava perseguindo ela, eu estava mandando mensagens amorosas, né. Aí eu recomendo você ler um livro que chama A Paixão no Banco dos Réus, né, da professora Luísa Najib Eluf, né, A Paixão no Banco dos Réus. Ali a gente vê como que a paixão passa da linha, como que a paixão chega a ser criminosa, né? Então, tem um podcast também, A Praia dos Ossos, também é fantástico. Ah, sim, é um crime que aconteceu no Sul. Dock Street, foi na Praia de Búzios. Não, acho que teve um do Sul também, em relação a isso, sem ser o Dock Street, foi outra pessoa. Não, são crimes passionais em que traz lá, mas trazendo a linha aqui da produção da prova. O que eu pontuo sempre ali, Omar, é o seguinte, você deu corda, você falou não, você falou para de me mandar, né? Essa para mim que é o limite entre o paixão, vamos dizer assim, a admiração, né, a paixão platônica que não se transformou em real, quando a pessoa fala, para, não quero mais, me deixe em paz. E se ele continua, aí está classificado, né, está perfeito ali a questão do stalking, no meu entender. Né? Se a pessoa manda uma mensagem, a outra retribui, não fala nada, manda outra, ele vai continuar retribuindo e não fala para parar, é um relacionamento duvidoso, né? Um relacionamento estranho, né? Pode-se assim dizer, mas é um relacionamento. Então, eu acho que, nos casos que eu julguei, eu sempre pontuava isso, né? Qual foi o momento em que passou a ser inoportuno? Né? Qual foi o momento que passou a te importunar, né? Falar assim, não dá certo, tem alguma coisa errada aqui, você não está deixando eu viver, você está me sufocando. Então, a partir desse momento, se ele continuar, não há dúvida que nós temos ali, sim, uma questão de stalking, correto? Agora, é difícil, não vou ser sincero para você que é difícil. As provas, né, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, né, a Hungria dizia, né, as ações revelam as intenções, então, se o réu não confessa, o réu fica em direito em silêncio, como é que você vai provar que ele praticou uma conduta ofensiva que se amolda ao tipo penal? As ações externas. Aí você vai ver testemunhas, aí você vai ver provas documentais, e aí entra na sua segunda pergunta, né, a produção de provas documentais. A produção de uma ata notarial, de várias conversas, tudo, vai ficar cara? Vai ficar cara. Mas ela traz ali um princípio de um começo de veracidade de fé pública. Então, se possível fazer, faça. Se não der para fazer, a recomendação que eu faço é, você extraia toda a prova do celular, imprima aquilo, desligue o celular e guarde o celular, para fazer a contraprova eletrônica se for pedida no processo. Não deixe o telefone ser usado, continuar sendo usado. Então, você para e deixa lá o celular gravado, né? Sobe em nuvem o WhatsApp, se for possível fazer, para manter a prova rígida para uma perícia posterior, se for impugnada. A questão dessa decisão do STJ, eu acho que ela está sendo mal interpretada. Né? Eu confesso que não li o inteiro teor, eu li a ementa, né? Eu li a ementa dela, e tive um caso recente sobre isso, em que se amolda perfeitamente a isso. A conversa foi vazada, né, não por um dos interlocutores, né?
Então, isso é crime. Ah, mas e se um dos interlocutores vazar a conversa? Isso é crime? Pode ser crime contra a honra. Por quê? Porque você vazou uma conversa que era privada. Então, eu e você estamos conversando, falando mal de outra pessoa. Mas é uma conversa que está entre eu e você. Se você vaza essa conversa sem autorização dos interlocutores para um terceiro, é isso que o STJ está punindo. Essa conversa entre interlocutores que foi vazada sem interesse nenhum a não ser de vazar. Agora aqui, para o processo do stalking. Eu estou conversando com o stalkeador está me mandando mensagem todo dia. Isso tem decisões do STF de 1990. Né? A produção da prova ilícita. A prova é ilícita? É ilícita, mas quando ela é produzida em sua defesa, ela pode ser usada. Correto? Ela vai ser usada contra o réu, nesse sentido aqui, se ela foi coletada do seu telefone e levada ao processo, não vejo irregularidade nenhuma. Tá? Porque ela foi usada em sua defesa, você era um dos interlocutores, você era destinatária da mensagem, não tem como ser isso ilícito. Tá? Então, a decisão do STF é aquele negócio, eu e você conversando e eu vazei para te prejudicar. Então, o problema maior é você vazar para prejudicar outras pessoas. Né? Eu tenho um caso que está nesse sentido, né? Em que estavam 4 professores falando mal de um aluno, um dos professores vazou dizendo, estão falando mal de você. Aí virou aquele negócio. Né? Esse professor que vazou tem que ser processado. Né? É isso aí, Clóvis, é esse livro mesmo, tá? É esse livro da Luísa Najib. Respondi, Mara? Então tá bom. Sim, é isso mesmo, professor. Obrigada. Tá, tem uma pergunta aqui da Tiffany, né? Ela diz o seguinte, professor, e quando a pessoa cria um perfil fake para difamar outra, isso se encaixa no crime de stalking? Se for só difamação, Tiffany, não. Aí é o crime de difamação do artigo 139, né? Difamar alguém ofendendo-lhe a reputação. Então, vai ser crime, como aquilo que eu falei, um crime contra a honra feito tete a tete é crime contra a honra feita pela internet do mesmo jeito. Então, vai ser um crime de difamação. Agora, se ele criar um perfil fake, e nesse perfil fake ele começar a fazer o stalking, perseguição, mandar mensagem, né, ou seja, não parar de importunar a pessoa, aí vai ser um crime, um cyber stalking, né, o stalking do artigo 147A. Tá bom? Que mais pergunta nós temos aqui? A ID aqui está dizendo uma notícia bem legal, né, que um advogado alugou um avião, né, para fazer uma prova para uso capião. É aquilo que eu falei do provimento da corregedoria, né, o advogado produzindo provas. Que mais aqui? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais perguntas, gente? Podemos nos encaminhar aqui para a finalização? Acho que a gente abordou bastante pontos controvertidos sobre isso, né? É uma lei nova, como eu disse para vocês, eu acho uma construção complicada, né? Eu acredito que nós ficaremos ali mais no qualquer meio de causar importunação, né? Uma sentença que eu já tive acesso foi justamente isso, a pessoa ficou ligando, a pessoa ficou mandando e-mail, a pessoa ficou perseguindo, indo no local de trabalho, tudo isso, e aí o juiz condenou dizendo, olha, ela praticou a perseguição, né, causando importunação à pessoa. E aí foi condenado nesse sentido. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aí a paciência de todos. Estou à disposição. Se tiver mais perguntas aí, a gente vai responder tudo que eu puder responder. Né? Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção. Boa semana a vocês. E aquilo que eu sempre costumo dizer, né, gente? Vamos continuar estudando. Estudar bastante e aperfeiçoar. E nos vemos aí nas outras lives ou até em sala de aula, tá bom? Abraço a todos, gente. Sucesso para vocês.